Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa do Diga Adeus ao Economês. Uma rúbrica que tem um objetivo simples: descomplicar aquilo que muitas vezes são matérias económicas que, na verdade, ninguém entende. Hoje temos a felicidade de ter connosco o Dr. Carlos Manso. Carlos, muito obrigado por estares aqui connosco. Obrigado eu. Uma honra e um prazer, dado que este senhor faz parte da minha vida há quase 20 anos, ou se calhar até mais. Mais. Porque tivemos a oportunidade de partilhar os bancos da faculdade. Mais sobre isso daqui a um segundo. Carlos, como é aqui habitual nesta rúbrica, gostaria de começasses por apresentar aos nossos telespectadores. Antes de mais, agradecer à Connect TV Algarve o convite e ao Luís Coelho em particular o prazer de estar aqui a partilhar convosco aquilo que é a nossa visão sobre uma série de coisas e sobre o setor onde eu neste momento trabalho. O meu nome é Carlos Manso, sou nascido e criado na bela cidade de Olhão. Há quem diga que é o centro do universo. O centro do universo pode ser o Algarve. Olhão, que está situado no Algarve, estudei a minha vida toda na região algarvia, desde a escola secundária na cidade onde nasci e fui crescendo, onde tive a possibilidade de ser presidente da Associação de Estudantes. Verdade. Quem anda nestas coisas gosta sempre de trabalhar em prol de outros e pensando que não vamos sempre tendo formação informal fora da escola, porque é uma escola, a Associação de Estudantes é uma escola muito interessante e bastante rica naquilo que nos dá. Depois, estudando na Universidade do Algarve, na Faculdade de Economia, onde nos conhecemos, não vale a pena dizer há quanto tempo, não. Eu tenho 41... E eu tenho para aí 22. Tirei Economia, licenciado em Economia, com uma especialização em Gestão Empresarial, onde tive o prazer de ter como docente, trabalhando posteriormente de acabar a universidade em auditoria, cerca de 7 anos, numa empresa que é Isabel Paiva, Miguel Galvão e Associados, onde tive a possibilidade de ver o que melhor se faz no Algarve, nos diversos setores, desde a banca, hotelaria, comércio a retalho, em que após esses 7 anos senti que havia uma vontade de experimentar coisas novas. Passei por aquilo que eu considero a maior empresa de novas tecnologias do Algarve, que é a Visual Forma, e que após um período de partilha de conhecimento e de dedicação, optei por abraçar este desafio dos chamados serviços públicos essenciais, abastecimento de água, saneamento, recolha de resíduos, na Infralobo, primeiro como diretor financeiro, depois como diretor-geral, e neste momento estou como presidente do Conselho de Administração desde o ano de 2018 até à data. Paralelamente, sempre tentei ter uma dinâmica naquilo que é a intervenção na sociedade, quer fazendo parte da direção da maior IPSS, Associação Cultural e de Apoio Social, em Olhão, com 14 valências, onde aprendi imenso a importância do terceiro setor na ajuda e no próprio desenvolvimento das economias locais e do apoio social, construindo de raiz a unidade de cuidados continuados de curta duração e de média duração. Passei também por uma breve carreira política e tivemos o prazer em conjunto de cofundarmos com o nosso amigo Pedro Pimpão a Delegação Regional da Ordem dos Economistas e neste momento faço parte também da Direção Nacional da Ordem dos Economistas, cargo que muito me orgulha, e não sou casado, sou de união de facto, tenho um filho de 11 anos, gêmeo, olhanense é o meu clube de eleição, simpatizante pelo Porto. Estavas aí bem. Regionalista convicto, com exigência, regionalista convicto, mas com exigência, e uma pessoa inconformada com a passividade, com a desresponsabilização e com o não querermos ser mais e melhores e não conseguirmos colocar a nossa região onde eu considero
que é o direito e é o lugar dela por legítimo direito. Muito bem, portanto, temos aqui claramente um convidado que já passou por várias vidas, tem várias valências, traz aqui vários conhecimentos, sendo que aquilo que eu gostava de focar aqui a nossa atenção hoje, nesta conversa, pelo menos do ponto de vista mais maior, seria sobre o projeto Infralobo. Eu vou aqui atrever-me a dizer duas coisas sobre Infralobo. Portanto, é uma empresa que está na esfera do município de Lolé, é uma parceria pública ou privada, cujo objetivo fundamental é cuidar do espaço nobre do Algarve, que é Val do Lobo. E, portanto, com esta apresentação, que é seguramente pífia relativamente àquilo que realmente a Inframuro é, passava a palavra a ti para tu nos poderes descrever um bocadinho o projeto. A Infralobo é uma empresa municipal, como também disseste, é uma empresa municipal detida 51% pelo município de Lolé e 49% detido pelo parceiro privado Val do Lobo. Teve a sua origem há 25 anos, com o objetivo de recepcionar as infraestruturas públicas de água, saneamento e de recolha de resíduos naquilo que eram os alvarás de loteamento de Val do Lobo. Foi crescendo naquilo que são as suas competências, alargando para a gestão dos espaços verdes. Neste momento temos 22 hectares de espaços verdes, excluindo campos de golfe, limpeza de ruas, iluminação pública, manutenção não naquilo que é as competências da redes, sinalética, e a Infralobo depois já largou inclusive a sua área, deixou de ter o seu nome Infralobo, Empresa de Infraestruturas de Val do Lobo, mas já largou a sua área para as áreas limítrofes de Dunas Douradas, Val do Garrão, Trafal e Oceano Clube. É uma empresa que numa primeira fase teve uma preocupação muito grande naquilo que eram os chamados ativos tangíveis, ou seja... Diga adeus ao economês, portanto, é uma palavra proibida, ativo tangível, uma expressão proibida. Carlos, será que pode explicar aos nossos telespectadores o que é um ativo tangível? De uma forma simples, um ativo tangível é algo que é físico, que é palpável, que se pode dar uns pontapés. E numa primeira fase foi necessário, e a Infralobo teve uma importância muito grande naquilo que era a renovação e substituição das redes de água, saneamento e os próprios pontos de recolha de resíduos sólidos urbanos indiferenciados, a chamada embaixa. Tudo isto é feito no denominado setor em baixa, o setor em baixa também para excluir já a parte do economia. Já te chatear, não é? A alta na água é feita por uma empresa que é as Águas do Algarve, tem como objetivo a captação, o tratamento e depois a distribuição das redes até aos depósitos municipais e depois dos depósitos municipais até à casa das pessoas. Aí sim é chamada sistema em baixa, de uma forma onde vocês operam? Onde nós operamos. Temos vindo nos últimos anos a criar aqui uma visão e estratégias de forma a que a empresa se comece a posicionar naquilo que são os setores, não direi os setores, mas naquilo que é a visão e o caminho rumo à sustentabilidade, ou seja, cada vez mais no passado não se pensava tanto nestes termos, mas hoje em dia a sustentabilidade é algo que está presente em qualquer decisão de uma empresa, seja portuguesa, europeia ou mundial, e depois desses investimentos a nível de ativos tangíveis, passamos para aquilo que é menos tangível, que é o intangível, que é a satisfação do cliente, que é o valor da marca da empresa e que é a qualidade naquilo que fazemos. Tivemos no passado um brainstorming, ou seja... brainstorming também é uma palavra relativamente chata aqui para o nosso programa. Em português, um brainstorming é quando um grupo de pessoas com responsabilidades se juntam e andam todos aos gritos e insultam-se uns aos outros a tentarem demonstrar que têm a razão, para que depois chegue a um ponto comum, a uma estratégia comum, àquilo que achamos que é possível atingir o objetivo a que nos propomos, do ponto de vista português. É uma discussão de ideias, brainstorming aqui é mais uma discussão de ideias, e criámos um conceito que, na minha opinião, foi inovador na altura em que surgiu, que era e que foi o Smart Resort by Infralobo. Pronto.
antes de irmos ao Smart Resort, que é mais uma coisa que a gente vai ter que desmistificar, há aqui uma coisa que eventualmente vale a pena qualificar. O Algarve é um destino turístico por excelência, certo? Como região, mas dentro do Algarve há vários algarves e, portanto, só para que isto fique claro, a Infralobo opera numa zona geográfica do Algarve que é particularmente especial. Verdade ou mentira? Verdade. A zona de Val Lobo, quer a Quinta do Lago e também Vila Moura, é uma área onde o imobiliário tem um elevado valor acrescentado e onde a necessidade de ter serviços públicos de elevada qualidade tem que estar permanentemente presente. Então, espera. Mais ou menos quanto é que pode valer, em média ou em mediana, uma casa em Val do Lobo? Uma estimativa só genérica, porque isso obviamente vai depender muito do mercado, vai depender da casa, vai depender do sítio, mas assim para termos uma ideia de valores. Não, acho que não direi que há para todas as bolsas, certo? Porque não há para todas as bolsas. Há para bolsas que poderão ir desde propriedades de 1.100.000 euros, 1.100.000 euros, até propriedades de 20 milhões de euros. Pronto, e portanto, no fundo, o que estamos a falar é de uma zona do Algarve, que é uma zona, que não é de acesso a qualquer bolsa, embora haja preços para um conjunto de bolsas. E, portanto, o papel da Infralobo é particularmente relevante neste contexto, porque estes são clientes que tipicamente dão muito valor àquilo que é o entorno onde o seu investimento imobiliário existe. Portanto, é importante para quem visita essa zona do Algarve ter uma empresa com a estratégia e a visão da Infralobo para cuidar do espaço público. Digo bem ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Pronto. Ou seja, cada vez mais o espaço público é fundamental não só para a manutenção daquilo que é o valor da propriedade, mas inclusive para a valorização dessa propriedade. Isto tinha uma razão de ser, é porque agora podemos ir à tal ideia do que é um Smart Resort, porque é neste contexto que esse conceito, que resulta do tal brainstorming, aquela discussão toda a gente aos berros, isto faz mesmo muito sentido neste contexto. E agora podemos explicar o que é o tal Smart Resort. O Smart Resort é, de uma forma mais técnica e mais complexa, mas depois na prática é muito mais simples do que aquilo que parece, é a utilização de ferramentas tecnológicas com o objetivo de aumentar a eficácia e eficiência da operação da empresa Infralobo, tendo sempre em vista sustentabilidade económica, social e ambiental da área onde estamos inseridos e com foco na satisfação dos clientes e na felicidade dos clientes e dos colaboradores. Pô, porque isto é importante. Já agora este tema do ESG, que é uma parangona para dizer equilíbrio económico, social e ambiental, está muito na moda, sendo que não é uma moda porque vai ficar, e portanto a Infralobo já adotou este pensamento há muitos anos, não é uma coisa de hoje, certo? Certo. E isso permitiu à Infralobo ter uma característica que na minha opinião a diferencia de um conjunto de outros pares no mesmo setor, que é a questão de inovação tecnológica. Portanto, como, conhecedor QB da vossa realidade, eu diria que vocês na verdade não são só uns gestores de espaço público, são uns inovadores da forma como melhor devemos fazer isso, exatamente para responder àquela história do Smart Resort, isto é, do Resort, que é pôr a tecnologia e o conhecimento ao serviço dessa necessidade de ser sustentável do ponto de vista económico, do ponto de vista social e esta é a parte que eu gostava de enfatizar, é a questão ambiental. Verdade, certo? Verdade, sem dúvida. Queres-nos dizer, assim de forma muito breve, o que é que tem sido o caminho da Infralobo do ponto de vista da ligação entre a inovação, a tecnologia e exatamente esta história da sustentabilidade, nomeadamente ambiental? Sim, posso dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, hoje qualquer empresa que faça, por exemplo, a contagem da água, faça a gestão de abastecimento da água, tem aqueles contadores. Para já nós, só fazendo aqui uma introdução, dividimos o Smart Resort em partes. Aquilo que é o nosso core business, o abastecimento de água,
Core business não funciona aqui, Carlos. Core Diga business adeus a é aquilo que é a economias. nossa atividade principal. Boa, obrigado. E se estiver errado, o professor... Não, Dr. está Luís ótimo, Coelho está excelente, pode está me excelente, corrigir. está excelente. O nosso core business, que é a nossa atividade principal, que é abastecimento de água, saneamento e recolha de resíduos, indiferenciados. E Já agora, depois- resíduos é lixo. é lixo, Sim, é vulgarmente lixo. Com aquilo que são as atividades que têm importância, mas que não fazem parte da atividade principal, tal como a gestão dos espaços verdes, a limpeza de ruas e depois processos internos que podem ser uma mais-valia para melhorarmos a qualidade do serviço. E onde está incluído a gestão dos ativos tangíveis, onde gestão de frota, edifício sede, estações de bombagem, depósitos de água, estações elevatórias e por isso estes são os processos paralelos. Sistema de gestão de rega e também o gestão de clientes. A grosso modo, indo agora ao início, no abastecimento de água é típico e é normal que o processo entre aquilo que é o consumo de água e a faturação do cliente seja um processo longo, em que é preciso que o colaborador vá à rua, consiga tirar as leituras, depois envia para o escritório, é validado no escritório e depois vai para o processo de faturação e isto é um processo que pode ser mais longo ou menos longo consoante a complexidade e a organização da sociedade. Nos resíduos a mesma coisa, ou seja, costuma-se dizer que quem faz a gestão dos resíduos normalmente é o motorista de pesados que conduz o caminhão de recolha de lixo. É quem conhece melhor o espaço. Contudo, na Infralobo nós já criámos uma estratégia disruptiva com base na tecnologia que alterou a forma como fazemos a operação. Por exemplo, na água, nós temos um sistema de telemetria com os devices que estão nos contadores. Telemetria devices, se calhar não. Telemetria tem a ver com o envio através de rede LoRa ou de outro protocolo de comunicação da leitura do contador. Ou seja, remotamente, sem ninguém mexer naquilo. E por isso, hoje em dia, a Infralobo tem um processo de tal forma já automatizado, com base em tecnologia, que através de uma plataforma interna fazemos leituras de hora a hora, e até podemos definir períodos mais curtos, dos consumos dos nossos clientes. E conseguimos, graças a isto, prestar um serviço gratuito de elevado valor acrescentado aos nossos clientes. Como, por exemplo, nós conseguimos detectar, ou pelo menos através de métricas, definir que essa métrica consubstancia-se numa fuga de água. Por exemplo, definimos que se uma casa tiver durante 24 horas mais do que 4 litros por hora consumo de água sem nunca parar, ela provavelmente tem uma fuga, tem uma ruptura ou pode ter o autocolismo ou a torneira avariada. E enviamos um e-mail automaticamente para o cliente. Só para ser claro, eu estou em casa sem pagar nada por isso, não é? Portanto, a Infralobo tem a capacidade de dizer assim, olha, estás a gastar água a mais e está fora claramente dos nossos padrões normais. E, portanto, isto é tudo automático. Ninguém intervém para além da pessoa que montou e depois, naturalmente, continua a garantir que o sistema funciona. Portanto, isto existe hoje. Existe hoje e depois isto tudo integra automaticamente também no software de faturação e vai para os clientes. Inclusive, quando os clientes nos reclamam sobre alguma coisa, nós conseguimos saber o consumo horário e conseguimos saber onde é que teve o pico e, curiosamente, não devia dizer aqui, até detectámos já situações em que vizinhos utilizavam a água do vizinho quando o vizinho não estava presente. E isto cria não só uma maior satisfação do cliente, mas reforça a confiança que existe entre o cliente e a empresa. Paralelamente, temos um sistema que é inovador, foi o primeiro a utilizar a rede LoRa que chamamos o Smart Irrigation System, que é em inglês, mas que é um sistema inteligente de rega, que através de uma estação meteorológica analisa o nível de pluviosidade de chuva que está a ocorrer e ajusta automaticamente todos os 22
os armários de rega dos 22 hectares que estão ao nosso cuidado em 50%, em 70%, ou simplesmente faz um shutdown ao sistema sem qualquer intervenção humana. Estes dois... Shutdown? Shutdown é simplesmente desligar o sistema sem qualquer intervenção humana. Só para eu perceber, o cliente tem aquela relação gira com vocês porque, havendo consumos fora do que é normal, é avisado. O que estamos aqui a falar é de um sistema que não é bem para o cliente A ou B, é para a gestão do território que está à vossa guarda e que, em função de um conjunto de tecnologia que avalia as condições ambientais, determina aquilo que é a necessidade de rega do espaço público, podendo reduzir o caudal aumentando em função da necessidade ou, em casos extremos, deixando de regar, porque as condições atmosféricas assim o permitem, correto? Sem dúvida. Eu também tenho ideia que vocês já fazem também previsão, portanto isto não é só leitura hoje, também já prevêem do que é que vai acontecer no futuro, certo? Nós no passado tínhamos um slogan que era: se chove, não regamos. Neste momento o nosso slogan é: se vai chover, nós não regamos. E isto enquadra-se naquilo que disseste há pouco, a sustentabilidade ambiental. Isso. Graças a esta visão e esta vontade de fazer diferente e melhor, nós conseguimos até 2022 reduzir a água utilizada nos 22 hectares em 44%, sem que a gestão tenha intervenção humana. E fazendo um parênteses, a ideia não é excluir os humanos desta gestão, é simplesmente dotar os técnicos de funções com maior valor acrescentado. Isto na água, e permitiu-nos as duas tecnologias em conjunto, o Smart Water e o Smart Irrigation System, permitiu que a Infralobe nos últimos 6 anos é a segunda melhor entidade gestora do país ao nível da água não faturada, que às vezes se confunde com as perdas, onde as perdas estão incluídas. A média a nível nacional ronda os 29%, a Infralobe tem água não faturada a rondar os 6%. Costumamos dizer que operamos um segmento gourmet. Às vezes dizem-nos que tem a ver com a nossa dimensão, mas eu gosto de pensar que tem a ver com a nossa atitude. Exatamente. Até porque é a PAL, que é o maior sistema, é a maior entidade gestora do país. Lisboa. Em 2000, há cerca de 5 anos, não entrava no top 10 a nível de eficiência e neste momento é a segunda CEI, a 7ª, 8ª empresa mais eficiente naquilo que é o indicador da água não faturada. Por isso, eu gosto de pensar que este indicador reflete a nossa atitude perante a nossa responsabilidade na gestão do recurso água. Depois, também continuando naquilo que é o Smart Resort, temos a gestão de frota. Graças à gestão de frota com uma série de alarmística, alarmes dentro de parâmetros onde temos condução perigosa, excesso de velocidade, demasiado tempo parado a fazer um serviço, conseguimos reduzir a nossa frota automóvel em 18%. Portanto, vocês conseguem fazer o mesmo serviço, provavelmente de forma mais eficiente face àquilo que é o desejável, com menos recursos. Com muito menos recursos. E também fazer uma descarbonização da própria frota automóvel, porque tendo dados, conseguimos verificar se aquela viatura podia ser substituída por uma viatura, a viatura de combustível fóssil, por outra, uma viatura elétrica, sem que coloque em causa a operação, porque isto é fundamental. A questão ambiental consideramos que é importante, mas também a parte da satisfação do cliente e não afetar a operação, e é possível, também para nós é um ponto assente. Então, se tiveres um carro que no fundo precisa de fazer 50 km por dia para fazer o serviço, isto é um exemplo estúpido, esse carro não tem que ser a diesel e, portanto, tu podes substituí-lo por um carro a energia elétrica, não é? E isso leva à descarbonização, sendo que vocês também produzem a própria energia elétrica. Neste momento nós temos cerca de 40% da nossa frota elétrica e uma grande parte, ou se não a totalidade dessa energia consumida pelas nossas viaturas elétricas são produzidas através de uma estratégia que denominamos como plano de descarbonização da Infralobe 2019-2020, onde atingimos a meta de redução da nossa pegada carbónica, a redução da pegada carbónica, em 55%, que é a meta da União Europeia até 2030. Portanto, ou seja, nós já atingimos em 2022. Senhores da Europa, se quiserem saber como é que se faz, perguntem ao Carlos Manso e à sua equipa, porque eles já fizeram, não vão fazer, já fizeram. Depois, na parte dos resíduos, continuando naquilo que é o Smart Resort, só dando aqui um outro exemplo,
na recolha dos resíduos, nós temos uns sensores de volumetria dentro dos contentores de lixo que nos dizem qual é o nível de enchimento que os contentores de resíduos têm. E isto permite-nos fazer o quê? O que antes que era o senhor José, o motorista do caminhão de resíduos, que sabia, hoje em dia, através de um algoritmo, conseguimos definir uma rota mais eficiente, do ponto de vista de tempo e distância, para a recolha desses contentores. E eu consigo ver através de uma plataforma qual é o circuito que estava planeado, qual foi o circuito que foi executado, quantos contentores foram recolhidos, as toneladas de resíduos e o custo daquela rota. E para reforçar esta estratégia, neste momento até os contentores domésticos dos clientes têm um RFID que nos permite, através de um RFID, é um sistema informático que permite, através de um software, detectar, cruzar... Quem é? Quem é o dono do lixo? Quem é o dono do lixo? Quem é o dono do lixo e onde é que ele foi escolhido? E cá está. Isto reforça a confiança entre a empresa e o cliente. Porque o cliente, se disser que nós não fomos lá, nós conseguimos saber se fomos, a que horas e o que é que recolheram. E por isso podemos também responsabilizar e exigir uma maior atenção por parte dos nossos clientes. Esta estratégia dos resíduos fez com que a Infralobo, em conjunto com as empresas irmãs Infraquinta e Inframoura, fôssemos visitar outras entidades que também prestam um bom serviço, porque felizmente em Portugal há entidades gestoras que também estão na vanguarda, e conseguimos, graças à capacidade instalada que temos e esta melhoria na produtividade da empresa, fazer algo que abaixo do Rio Tejo não se fazia, que é a recolha para a entidade em alta, que é a Algar, não se esqueçam, aquela entidade que faz a recolha em alta, dos seletivos. E estas 3 empresas há 2 anos que fazem a recolha dos seletivos subcontratados pela Algar. Para quê? Para atingir as metas, não só europeias, mas acima de tudo uma visão de sustentabilidade. Ou seja, a importância da sustentabilidade é grande, mas tem a ver com a nossa visão, com a nossa atitude. Nós não fazemos porque existem as metas. Nós fazemos porque tem que ser feito. Já agora cumpre-se metas. Já agora cumpre-se, mas não é por isso que a gente vai fazer. Já agora cumprimos as metas. E, sem querer prolongar muito, isto é o Smart Resort, onde depois tem uma componente de gestão de clientes como o CRM, que é um Customer Relationship Manager, um software de gestão de clientes, e uma ferramenta que é a Smart Management, que é a gestão de ocorrências, com um sistema KISS, Keep It Simple and Stupid, que não é nada mais do que um sistema simples de ocorrências, em que uma pessoa vê um problema no espaço público, identifica, está georreferenciado, e graças a este sistema simples, nós conseguimos ter 2 equipas na rua que resolvem sem eu saber o que estão a fazer. Posso dizer que nos últimos 3 anos já resolvemos mais de 37.000 ocorrências que eu não faço a mínima quais são. O que é que eu sei? Sei que alguém reportou, alguém resolveu. E sei que o nosso tempo de resposta, de resolução do problema, desceu de 15 dias para menos de um dia. Sei que as nossas reclamações desceram de 416 em 2016 para menos de 12 desde 2021. E sei que a satisfação dos nossos clientes, medida em 48 parâmetros, em traços médios, ronda os 84%. Espetacular. Nós já levámos ali o cartãozinho amarelo do Eudes, não é? Portanto, o que significa que o tempo está a passar demasiado depressa hoje. Eu gostava aqui de repisar uma ideia, que é, do ponto de vista muito pragmático, a Infralobo o que fez foi agarrar numa visão, capacitar-se do ponto de vista humano para cumprir um desiderato, que é aquilo que tu aqui nos trouxeste. A questão é, por comparação com o que há no país, estamos a léguas do resto, estamos bem inseridos naquilo que é o normal do nosso setor, ou ainda temos muito caminho para percorrer? Assim, o país, como tudo, anda a várias velocidades. Acho que é assim em todos os países. Eu posso dizer, daquilo que conheço, que a Infralobo está na vanguarda daquilo que é a eficiência, daquilo que é a operação que
que está às suas responsabilidades. Existem entidades que nos merecem respeito e muitas delas nós já visitámos, aliás, muitas delas nós fomos pescar ideias que elas já faziam e também recebemos visitas todos os anos de entidades que querem também saber o que é que nós estamos a fazer, porque isto é uma caixa de Pandora, quando se abre uma caixa de Pandora, todos evoluímos, porque só fazer um parênteses, nós tivemos a felicidade de encontrar parceiros no país que eram pequeninos e que depois foram crescendo connosco, possibilitou adaptarem os seus produtos àquilo que é a nossa realidade e as nossas necessidades, que era impossível com empresas muito grandes, ou seja, grandes softwares. Ou seja, a Infralobo é uma empresa pequena, conseguiu encontrar no mercado nacional empresas que também tinham a necessidade de crescer e felizmente tem sido uma viagem bastante rica para todos nós a nível de resultados. Mas eu considero, não querendo ofender ninguém, que nós fazemos parte de um nicho muito pequeno de entidades gestoras que conseguem atingir estes resultados. Não sou eu que o digo, apesar de é a ERSAR, não é? afirmar, é a ERSAR, que é a entidade reguladora do setor de águas, saneamento e resíduos, e depois também é uma entidade que é o Defining Future Options, do engenheiro Rodrigo Proença de Oliveira, é uma entidade privada que faz uma avaliação ponderada daquilo através dos indicadores que existem e que define quais são as empresas mais eficientes do país e felizmente posso-me orgulhar e o Conselho de Lolé pode-se orgulhar que as 3 empresas municipais do Conselho de Lolé, Inframoura, Infraquinta e Infralobo, estão no top 4 desse ranking, que serve apenas para validar para o exterior o que nós estamos a fazer. Não somos nós que dizemos, são entidades que dizem. E, infelizmente, acho que podíamos estar a fazer mais, melhor e mais rápido. Portanto, só para repisar esta ideia, se querem saber como é que se faz, venham ao Algarve, pelo menos nesta área, porque do melhor que há no país está cá. 3 em 4, não é? estão por aqui e já agora naquele sítio especial do Algarve. Depois, tu roubaste uma pergunta quase final, que é a questão de que a Infralobo é uma alavanca de inovação para outros, não é? Portanto, acabaste por dizer que a Infralobo é uma empresa pequena e que em determinada altura deu a mão a outras empresas, eventualmente pequeninas, e que todos cresceram em conjunto, mas eu gostava que tu repisasse essa ideia. Isto é, há um ecossistema de inovação que de alguma forma resulta de experiências que vocês foram consultando ao longo da vossa caminhada e quando vocês no fundo criam a vossa visão e a levam à realidade, precisam de um conjunto de parceiros e esses parceiros aproveitam a boleia para desenvolver os seus próprios conceitos, para criarem as suas ideias e hoje temos no país, felizmente, soluções de grande categoria que resultam desta simbiose. Verdade? Sem dúvida. Eu dou 2 exemplos. No Smart Waste, que é o sistema de gestão de recolha de resíduos inteligente, uma empresa de 2 jovens do Sporting? Não. Da Universidade do Aveiro, que nós fomos conhecer em Castelo Branco e que estavam a fazer uma experiência em 5 contentores. Nós já tínhamos auscultado empresas norueguesas, suecas nesta área e aquilo que nos dava segurança foi este sistema. Nós, apesar de sermos pequenos, para eles foi um projeto enorme. E neste momento eles são líderes de mercado na Península Ibérica. Felizmente, ainda tem um carinho muito ainda vos dão alguma trela. E conseguimos fazer aqui inovações, como um exemplo, nós entramos agora também nos biorresíduos, a nível daquilo que é a recolha, principalmente nos grandes produtores, restaurantes, mas também nas casas, e eles conseguiram produzir à nossa medida algo que nós pretendíamos, que eram as tais tags para a recolha nas casas do lixo, para sabermos, até para que já estamos a pensar no futuro, só fazendo um parênteses, que é, isto pode parecer muito complexo do ponto de vista tecnológico, mas nós estamos a pensar já no futuro, que é, ao identificarmos quem está dentro do sistema e quem faz entrega separativa, a nível de biorresíduos ou mesmo a nível de papelão, plástico e vidro, nós conseguimos criar incentivos, quer uma moeda, seja uma moeda interior, quer seja incentivos a nível de descontos da conta da água. Isto só é possível se tivermos dados.
A outra empresa, uma empresa da Universidade do Algarve, que concebeu, que já trabalhava muito nos campos de golfe e que aventurou-se na gestão de espaços verdes públicos, que é o tal Smart Irrigation, que é uma empresa algarvia da Universidade do Algarve e que, segundo sei, já trabalha com as entidades regionais para apresentar soluções para a agricultura. Espetacular. Bom, o Wilde já me está a mostrar 3 cartões vermelhos e uma cara feia. O que Já não passou tão rápido? O que não é normal no Wilde, portanto nós estamos já a queimar muito tempo. Pedia-te então, e atendendo ao Algarve, àquilo que tu sentes, à nossa região, diretamente ali para os nossos espectadores, uma mensagem final, se quiseres partilhar com eles e elas. Sobre o Algarve, o que eu posso dizer sobre o Algarve é um sítio maravilhoso para ter nascido, é um sítio maravilhoso para viver e é um sítio maravilhoso para quem quiser investir e quiser vir apostar numa carreira nesta região. Temos boa gastronomia, temos boa habitação, temos boas praias e acredito que com as pessoas certas e com as pessoas que queiram levar o Algarve para outro patamar, é uma região que tem um potencial muito grande para poder ser um polo empresarial, quer de novas tecnologias, quer daquilo que são serviços de elevada qualidade e de valor acrescentado prestado aos clientes. Tenho muita pena de estarmos quase a terminar, desejar-vos apenas uma boa noite e portanto, espero-vos cá no próximo episódio do Diga Adeus ao Economês. Muito obrigado. Muito obrigado. Tu, talentos unidos em prol do Algarve. W4M Digital Solutions, a solução digital para a sua empresa. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver.